No Cozinha Sem Frescura de hoje, bolo gelado olho de sogra. Bora conferir essa receitinha deliciosa? Vou iniciar a receita pela massa e aqui eu tenho 5 ovos que eu vou levar à batedeira com 1,5 xícaras de açúcar e eu vou bater bem esses dois ingredientes. Ovos e açúcar batidinho, eles ficam com essa consistência aqui, ó, meio que esponjosa e ela dobra de volume. Aqui agora eu vou agregar os demais ingredientes com o fouet. Então eu tenho aqui 1 xícara de leite, meia xícara de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo, uma pitada de sal e 1 colher de sopa de fermento em pó. Aqui agora não tem mistério, é só agregar bem todos os ingredientes. Ingredientes totalmente misturados, a massa fica com essa consistência aqui. Ao lado eu já tenho uma forma untada e enfarinhada. Essa daqui é com fundo removível, tá? Porque era o melhor tamanho que eu tinha para fazer esse bolo aqui. Mas vocês utilizem a forma da preferência de vocês. Aqui agora na sequência eu vou levar a assar em forno pré-aquecido 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Enquanto o bolo assa, vou preparar os recheios. Então aqui eu tenho 2 caixinhas de creme de leite, vou levar na panela. Acrescento 1 caixinha de leite condensado e 100 gramas de coco ralado desse aqui em flocos. Eu escolhi sem adição de açúcares para não ficar muito doce esse recheio. E aqui agora não tem segredo, é só levar ao fogo, deixar cozinhar até chegar em ponto de brigadeiro mole. E o creme aqui já tá pronto, esse aqui é o ponto. Vou transferir aqui para um refratário, cobrir com plástico filme e levar à geladeira até esfriar. Para o segundo recheio, eu tenho aqui 1 xícara de água que eu vou levar na panela. E tenho aqui também 200 gramas de ameixa sem caroço e eu já piquei elas, tá? Eu acho que grande assim inteira não vai ficar legal no recheio. E aqui agora eu vou levar ao fogo, deixar cozinhar até reduzir essa água aqui. Com isso a ameixa vai ficar bem molinha. Bolo assadinho, já desenformei, já cortei ao meio e também tirei o topo, o que não era necessário porque meu bolo ficou bem retinho, mas eu achei melhor remover. Então, essa segunda parte aqui eu vou deixar de lado e vou trabalhar aqui na primeira, que eu já coloquei novamente na minha forma. Aqui eu vou primeiramente regar essa massa, tá? Como eu não tenho borrifador nem nada, eu vou fazer com o auxílio aqui de um pincel, tá? Essa caldinha aqui eu usei apenas leite e leite condensado, tá um pouquinho espumoso porque eu misturei com o fouet, tá? Então aqui eu vou molhar todo o bolo e depois eu volto com vocês. Bolo já todo molhadinho, vou fazer a primeira camada de recheio que fica por conta do creme branco, tá? Eu vou colocar não totalmente, tá? Porque eu vou reservar um pouquinho para a parte superior. Eu tô vendo que o meu tá um pouquinho molinho aqui, só que o meu ainda não tá frio totalmente, ele tá morno, tá? Eu espero que ele firme depois de geladinho, porque senão ele não vai dar estrutura ao meu bolo. E aqui eu coloquei um pouco mais da metade do recheio, já foi o suficiente para cobrir totalmente o bolo. Na sequência, eu venho com o recheio de ameixa, que ficou assim, ó, ele tá bem cremosinho. Recheio de ameixa totalmente espalhadinho, agora eu venho com uma camada de doce de leite. Se vocês tiverem bico de confeitar, fica melhor. Eu não tenho, vou espalhar na colher mesmo. Doce de leite espalhadinho, eu não falei a quantidade, mas é 400 gramas, o equivalente a um potinho. Gente, eu vou dizer pra vocês, deu trabalho para espalhar com a colher, tá? Então, se vocês tiverem bico de confeitar, usa que vai facilitar muito a vida de vocês, viu? Aqui agora eu venho com
com a outra metade do bolo por cima. Segunda metade do bolo colocada, eu vou regar aqui também, né, o meu bolo com a caldinha. Primeira vez que eu rego um bolo, então eu não tinha aqui os utensílios adequados, né, e a gente se vira com o que tem. Caldinha já colocada em toda essa metade do bolo, agora eu venho com o restante do recheio de coco e espalho aqui por cima. Creme de coco totalmente espalhadinho, eu já tô salivando aqui. De acordo com a receita que eu vi, aqui é colocado um plástico filme e levado à geladeira para somente depois finalizar. Porém, eu vou fazer diferente essa etapa e eu já vou finalizar. Então, eu tenho aqui coco ralado, que eu vou espalhar por cima de todo o bolo. Coco espalhadinho, usei aproximadamente 50 gramas. E esse é aquele ralado fino, porém eu prefiro em flocos, mas eu esqueci de comprar 2 pacotes e comprei apenas para o recheio. Então tá tudo certo, ficou lindo também. E aqui agora ainda vou finalizar com ameixas que eu deixei separadas aqui para decoração. Decoração finalizada, tô salivando aqui, porém, bora colocar na geladeira porque ele será servido somente amanhã. E eu vou deixar com o aro, vou remover somente na hora de servir e eu trago aqui o resultado para vocês de como ficou, mas eu tenho certeza que ficou uma delícia. Dia seguinte chegou, já desenformei, tirei o aro aqui, ó, e ele ficou assim, ó, a lateralzinha dele, bem lindona. Agora aqui, antes de cortar, eu vou colocar um topo de bolo, tá? Mas na sequência eu mostro pra vocês o resultado final. Topo de bolo colocado, quis trazer aqui pra vocês como ficou lindão, porque sim, esse bolo de nível foi meu. Minha primeira experiência com bolo recheado. E olha só, gente, essas camadas, que coisa mais linda! Mas não basta ser belo, ele tem que ser bom também, né? E sim, gente, já vou dizendo pra vocês que ficou incrível, uma delícia, simplesmente perfeito. Sem dúvidas, eu farei mais vezes esse bolo por aqui, porque quem experimentou, amou. Sério, gente, esse bolo ficou divino e nem é porque fui eu que fiz, viu? Porque realmente ele ficou maravilhoso. Só façam, vocês com certeza vão amar também.